Tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No Psi Responde de hoje, eu tenho uma pergunta de um inscrito. Eu tenho muitos ciúmes e medo, o que fazer? Bom, quando a ansiedade está elevada, ela gera o quê? Um medo intenso e uma preocupação desproporcional. Isso começa a me trazer prejuízos. Quando o medo e os ciúmes eles começam a andar juntos, o que que acontece? Começa a ter sentimentos de insegurança, desconfiança, sentimento de inferioridade, começam a me comparar de forma injusta com o outro, aí começam a povoar na minha cabeça pensamentos com relação ao quê? A me diminuir. Por quê? Porque eu coloco sempre o pensamento assim, mas se a outra pessoa for mais interessante, nossa, e se ele encontrar alguém melhor do que eu, mais bonita do que eu, ou mais inteligente, mais bem-sucedida? Então a pessoa começa a se depreciar, se subjugar. Então é importante a gente começar a entender que o ciúme faz com que a gente se sinta comparado, e toda vez que a gente se compara com alguém, observe, você nunca vai se comparar você a mais que o outro. Você olha e sempre se compara com quem está acima de você e você se sente inferior com isso. Por isso que afeta tanto a nossa autoestima. Faz sentido? Se faz sentido, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Então, você já se pegou pensando assim? É importante a gente o quê? Começar a mudar essa realidade. Como que eu posso fazer para ter menos ciúmes e menos medo? Primeiro, mudando a interpretação. Não dê asas à sua imaginação quando o conteúdo for negativo. O que é dar asas à imaginação? Quando eu começo a embarcar naquele pensamento e aquela dor é tão forte e aumenta o que? O ciúme, aumenta a insegurança, aumenta a sensação negativa que eu estou sentindo. Filtre os pensamentos, nem tudo que você pensa é verdade. Então é importantíssimo, separe esse pensamento. Esse pensamento ele me ajuda ou ele me atrapalha? Se ele está me atrapalhando, usa a técnica da distração, tire isso da cabeça, vamos fazer outra coisa, outra atividade. Se eu estou no ambiente, eu saio do ambiente, vou para outro lugar, justamente para quê? Para cortar esse pensamento que está me gerando muito medo, muita insegurança e atrapalhando a minha vida, né? Para os ciúmes, uma reflexão interessante é o quê? O que fez com que aquela pessoa que eu estou hoje, o que fez com que ela se apaixonasse por mim? Quais são as qualidades que ela viu? O que eu despertei naquela pessoa? Então você começa a olhar qualidades em você, isso ajuda você a começar a diminuir esse ciúme. Por quê? Porque você provavelmente está idealizando aquela pessoa que você está. Por isso o ciúme é tão grande, o medo de perder, de não ser mais interessante para aquela pessoa. E daí começam as comparações injustas. Eu começo a ver que talvez o outro é melhor do que eu. E não, isso aí é ansiedade. É porque eu estou focada não nas minhas qualidades, e sim no meu lado negativo. Todo mundo tem um lado que precisa ser melhorado. Mas por que a gente não foca nas coisas boas e buscar melhorar cada vez mais? Então, eu vou deixar uma sugestão de um vídeo que vai te ajudar muito. É o quê? A ansiedade pode afetar meu relacionamento? Assiste lá, que vai te ajudar bastante com relação aos ciúmes também. Por quê? Porque tem alguns comportamentos típicos de ansiedade com relação ao relacionamento, né? As formas com que eu vejo, as distorções cognitivas que eu tenho. Então, quando você, é uma dica, quando você estiver olhando demais para o outro, é porque na verdade você parou de olhar para você. E daí você se deixou de lado e não se priorizou. Por isso que dói quando o outro não te prioriza. Por isso que dói tanto, porque você na verdade não priorizou você primeiro. Então a ansiedade elevada ela gera medo, um medo intenso e uma preocupação desproporcional. Só que isso faz com que o medo ele vai me tomando a minha energia, ele vai sugando a minha energia. Então, para o medo ser reduzido, é preciso eu treinar a minha mente, que mesmo ansiosa, eu dou conta de sobreviver. Então é importante eu me amar mais. Então vamos refletir como que a gente pode melhorar isso. Reflita essa prioridade. Sempre colocar o outro como prioridade? Não, eu sou prioridade. Quando eu tô bem, eu consigo ajudar o outro com tranquilidade, com segurança e com muito mais qualidade. Então se ame, se respeite, valorize você. Depois eu consigo estender isso para as outras pessoas, né? E isso vai reduzindo como consequência o ciúme e a ansiedade, quando eu me amo mais.
Será que eu estou me amando o suficiente? Esse é o questionamento que eu faço para você. Desenvolva o autoconhecimento, o amor próprio, para resolver essas situações, para diminuir a ansiedade, para diminuir a insegurança e sempre com relação ao ciúme, principalmente, nunca tome uma decisão baseada na emoção. Por conta da impulsividade, eu posso, às vezes, me arrepender daquela decisão que eu tomei. Então, isso é muito importante. O medo ele pode ser reduzido quando eu treino a minha mente de que forma que mesmo ansiosa eu consigo sobreviver. Quando eu enfrento a situação, quando eu me exponho à situação e vejo que nada daquilo de ruim que eu pensei que podia acontecer, não aconteceu, eu começo a melhorar. Então, pelo processo da habituação, o medo vai reduzindo e eu vou conseguindo fazer as coisas, aquilo que me limitava, não me limita mais. Por quê? Porque eu vou cada vez mais me expondo àquilo que me deixa ansiosa. Lógico que é uma exposição gradual, devagar, de um medo menos intenso para um medo mais intenso que realmente me assusta tanto. A reflexão depois desse enfrentamento, que não foi nada catastrófico, que eu consegui lidar. Então, a minha credibilidade com relação aos meus pensamentos, depois que eu faço esse enfrentamento, ele vai reduzindo, porque eu vou vendo realmente nada daquilo que eu pensei aconteceu. Então, por isso que a credibilidade do pensamento vai caindo, né? Porque o medo, ele acaba sugando a nossa energia, atrapalhando e limitando. Então, para você melhorar medo e ansiedade, o que a gente tem que fazer? E os ciúmes questionar, enfrentar e melhorar. Melhorar para si mesmo, porque consequentemente você melhora para todos à sua volta. Tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.